eu mais recebo, principalmente no Instagram, é: Thalita, como você concilia carreira e maternidade? Bom, gente, essa não é uma pergunta que eu tenho uma resposta definitiva. A Clara nasceu, agora ela tá com 7 meses e durante todo esse período eu trabalhei e cuidei dela. Então eu acabei não tirando licença e sempre foi uma loucura, como sempre foi a minha vida, assim, eu fazendo 1 milhão de coisas. E quando as pessoas me perguntam isso, primeiro que eu fico assim, achando muito engraçado o fato de perguntarem pra mim, mas nunca perguntarem pro Douglas, né? Nunca perguntarem pros pais como eles conciliam carreira e paternidade. É uma cobrança que a gente recebe, então eu resolvi gravar esse vídeo pra falar justamente sobre isso. Sobre dicas que podem ajudar você nesse processo de se redescobrir como profissional na sua carreira e como se descobrir como mãe, né? Porque a gente tá nascendo junto com esse bebê e aprendendo junto com ele a ser uma nova mulher, né? A ser uma pessoa completamente diferente do que a gente era. Então eu acho que a primeira dica é realmente você estabelecer prioridade, sabe? O que é mais importante pra você nesse momento? Porque se pra você mais importante é cuidar do seu filho e deixar o trabalho de lado, tudo bem. E se pra você é importante continuar a sua carreira, sabe, manter o seu trabalho mesmo cuidando do filho, tudo bem também, sabe? Então eu acho que a primeira coisa é você estabelecer o que realmente é importante pra você. Porque não adianta você ser uma ótima mãe, né, filha, mas se sentir frustrada como eu, as poucas vezes que eu falava assim, nossa, eu não vou fazer nada, eu não vou trabalhar, e aí eu me sentia frustrada de não estar fazendo nada, sabe? Apesar de fazer alguma coisa, cuidar de um filho, fazer tudo. Mas eu acho que você tem que achar o que é importante pra você, porque se realmente foi importante pra você trabalhar enquanto você cuida do filho, essa tem que se tornar uma prioridade para você. E quando você decide fazer isso, aí você precisa começar realmente a se organizar, né, filha? Então, às vezes, o dinheiro que você vai receber trabalhando vai ser mais produtivo para que você possa pagar alguém para ajudar a cuidar do seu filho enquanto você trabalha, ou não, às vezes você vai trocar elas por elas e nesse momento não é tão importante para você financeiramente você trabalhar, ou o seu propósito é trabalhar, então você não abre mão disso. Então você precisa realmente definir nesse momento o que é importante para você. E a segunda dica tem a ver com isso, que é a questão do tempo, sabe? Eu acho que por mais que a gente às vezes fique desesperada, a gente tem que entender que isso é uma fase, que daqui a pouco eles vão crescer, que eles não vão ser mais tão dependentes da gente, né, filha? E que às vezes eles vão entrar no coleginho, na creche, e aí você vai voltar a ter um tempo que você vai poder se dedicar ao seu trabalho. Então não se cobrar tanto também, sabe? Entender que tudo leva um tempo e que esse tempo que você vai ficar, às vezes, cuidando do seu filho, é muito pouco, sabe? Perto de tudo que vocês podem viver juntos e vai valer a pena. A terceira dica é não se culpar. Independente de qual seja a sua decisão, não se sentir culpada por isso. Porque eu já me peguei várias vezes cuidando da Clara e pensando assim, nossa, eu tinha que estar trabalhando e tal. E eu já estive trabalhando várias vezes e pensando, nossa, eu devia estar com a Clara, eu devia estar cuidando dela. Ou então, nossa, eu não devia estar viajando com ela como eu já viajei a trabalho. Então eu acho que essa dica é muito importante, sabe? A gente não pode se culpar, a gente tem que seguir o nosso coração e fazer aquilo que a gente acha melhor, sabe? Independente do que seja. Outra dica muito importante é se planejar. Eu sei que as coisas, principalmente com o neném, são muito difíceis de você conseguir ter um planejamento. Eu acho que quando você depende de uma outra pessoa, né, independente da idade dela, isso se torna muito difícil, porque as pessoas são imprevisíveis, né? E às vezes você se planeja e pode sair completamente diferente. Às vezes o neném às vezes fica doente ou precisa de uma coisa que você não estava se programando. Mas de forma geral, quanto mais a gente tentar se programar, estabelecer realmente horários, tentar criar ali uma rotina, se adequar o máximo possível ao neném, à criança, melhor, sabe? Porque se a gente não se planejar, aí sim a gente vai se perder no meio dessa loucura que é ser mãe. Outra dica também baseada nisso é que se você se planejou e fez de tudo para que tudo acontecesse dentro do que você planejava e as coisas não saíram como você planejava, não se frustre. Isso é uma coisa que também eu percebi durante esses meses enquanto mãe, que muitas vezes eu ficava frustrada, sabe? Quando eu não conseguia fazer as coisas que eu planejava.
E aí você tem que entender que, cara, é um momento da sua vida que você realmente está passando por muitas mudanças e tudo bem, sabe, se as coisas não saírem como você planejou. O importante é que você tá dando o seu melhor, seja na criação do seu filho, né, meu amor? E seja também no seu trabalho, assim, dentro do possível, dentro do que você pode fazer, você tá fazendo o seu melhor. Eu acho que você tem que ter a consciência tranquila em relação a isso. E todo o resto vai fluir, as coisas vão acontecendo na medida do possível. Outra dica muito importante é você tentar ter uma rede de apoio. Seja com o pai, conversando muito com ele para dividir as funções, seja com os avós da criança, seja com alguma amiga ou alguma vizinha, ou enfim, sabe? Quem estiver perto e puder ajudar de alguma forma, a rede de apoio, gente, é uma coisa fundamental. Às vezes quando vem alguma amiga aqui em casa que simplesmente fica com a Clara um pouquinho para poder fazer alguma coisa, gente, vocês não têm noção de como isso alivia, né, a gente. Seja para tomar um banho, o banho para mim sempre foi fundamental desde os primeiros dias da Clara, assim. Eu sempre amei tomar banho com calma. E quando ela nasceu, eu fazia questão de, mesmo em meio ao caos que é ter um recém-nascido em casa, eu falava com o Douglas, com o pai dela, falava: fica com ela, porque eu preciso tomar um banho com calma, sabe? Não ser aquele banho desesperado de entrar no chuveiro e já ter que sair. Então eu acho que a rede de apoio ajuda demais. Você em pequenas coisas, sabe? Que vão fazer diferença no seu dia a dia. Outra dica que eu acho também muito importante, né, meu amor? É deixar o pai ser pai. Eu vejo... meu amor. Eu vejo que muitas mães têm medo ou ciúmes ou não confiam no pai, sabe? E aí deixam de entregar pro pai funções básicas. Então, tipo, tem que trocar de roupa. Não, mas ele não sabe escolher a roupa, ele não sabe colocar a roupa certa. Cara, deixa que ele se vira. Assim como você não sabia e você aprendeu, os pais também vão aprender à medida que eles tiverem essa responsabilidade. Então, a gente, desde que ela nasceu, sempre dividimos, sabe, muito bem as coisas. Assim como eu faço tudo, o Douglas também faz. E com essa divisão realmente de pai e mãe, isso ajuda muito. Então, se você tem um companheiro, se você tem um pai do seu filho por perto, deixa ele ser pai, sabe? Faça com que ele de fato cumpra as funções dele e tenha esses momentos de paternidade que também são maravilhosos e que ele tem que aprender a curtir e conciliar com o trabalho e toda a vida dele, né? Outra dica é aprender a se virar com o filho, sabe? Igual eu estou gravando esse vídeo nesse momento com a Clara, porque eu não tenho ninguém pra ficar com ela. Isso acontece muitas vezes e várias vezes eu pensava assim: nossa, eu não vou em tal compromisso, eu não vou em tal reunião, eu não vou fazer tal coisa porque eu tenho ela. Mas não, sabe, ela não precisa e nem pode ser a desculpa para você não fazer as coisas. É muito mais complicado, é muito mais trabalhoso sair com criança, resolver coisa na rua, fazer reunião, tudo é mais tumultuado, né? Tipo, é uma pessoa falando e tudo mais, atrapalhando o vídeo. Mas se não tem outra opção, sabe? Pega e faz. Eu sofri várias vezes por conta disso e depois quando eu levava ela e resolvia as coisas eu falava: nossa, que bênção, graças a Deus consegui, sabe? Então a gente tem que aprender a se virar, fazer o que dá, da forma como puder. E a última, e eu acho que a mais importante dica que eu posso dar pra vocês é: pare de ouvir a opinião dos outros. Porque isso, gente, é uma coisa que a gente ouve todos os dias, desde que nós nos tornamos mães. Na verdade, quando a gente tá grávida já começa, né? Um monte de pessoas falando um monte de coisas pra gente, mas de fato quem tá ali no dia a dia ajudando são poucas. E a gente ouve a opinião de todo mundo, né? E eu acho que a gente tem que começar a filtrar muito isso e começar a fazer mais o que o nosso coração manda. Um exemplo foi quando eu tava com a Clara, eu acho que com 1 ou 2 meses, um mês. E eu tive que viajar pra São Paulo a trabalho. E era uma viagem, São Paulo é longe da onde eu moro, eu tinha que pegar avião e, enfim, trânsito e ficar em hotel com ela muito pequenininha, sabe? E aí eu fiquei desesperada, pensando: meu Deus, o que as pessoas vão pensar
nossa, porque elas vão achar que eu sou completamente louca, desnaturada. E se essa menina pega alguma coisa ou adoece, não sei o quê? Eu sei que são preocupações que toda mãe tem, que a gente tem que ter com o bem-estar do nosso filho, mas não com o que os outros vão pensar, sabe? Eu quase deixei de fazer uma coisa extremamente importante por conta da opinião dos outros. E no final das contas eu fui, porque meu coração mandava e eu achava que eu tinha que ir. E deu tudo certo, sabe? E por causa de bobeira, às vezes a gente deixa de fazer coisas muito importantes. Então não ouça a opinião dos outros, faz o que seu coração manda e não se compare com outras pessoas. Ah, porque a Thalita fez, a Thalita tá dando conta, então eu também tenho que dar. Não, sabe? Eu acho que cada um é um, cada situação é muito particular e é muito de uma forma, cada criança é de um jeito, cada mãe é uma, cada bebê é um. Então não se compare de forma alguma com outras pessoas e faça realmente assim aquilo que for melhor pra você, aquilo que seu coração mandar. Eu acho que a gente, quanto mãe, tem que ter muito equilíbrio na vida. A gente precisa... Oi, filha! Na vida a gente precisa ter muito equilíbrio e quando a gente tá falando de carreira e maternidade, a gente precisa ter mais equilíbrio ainda para conseguir entender o que faz bem pra gente, a melhor forma da gente ser feliz, né, meu amor? E fazer os outros felizes também, fazer essas coisinhas felizes. Então é isso, gente. Espero que eu possa ter ajudado de alguma forma com a minha pouca experiência, mas que faça diferença na vida de vocês, e compartilhem aí comigo nos comentários como que tem sido a maternidade e a carreira na vida de vocês, quais são as dicas que vocês têm pra me passar também, né, meu amor? E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um like, faz assim, dá um like, pessoal, dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal da mamãe pra acompanhar tudo que acontece, tá bom? Um beijo e até a próxima!